E aí, galera, resolvi gravar esse vídeo porque estou tentando gravar vídeos pro YouTube. Enfim, acho que eu não preciso de justificativa. O vídeo de hoje é todo mundo é seu amigo. Esse é o vídeo de hoje, todo mundo é seu amigo. Como assim todo mundo é meu amigo? Vamos lá, eu tava lendo hoje de manhã o meu livro que se chama Um Curso em Milagres. E essa frase me fez ter um insight que eu pensei que daria um ótimo vídeo, então eu resolvi gravar. E, gente, olha essa luz do sol que tá batendo aqui. Olha os passarinhos. Só porque eu falei, os passarinhos pararam. Mas os passarinhos estão voando aqui, eles estão cantando, tá bem gostoso. Como que a gente traduz aquela sensação de quando a gente tá com o sol da manhã batendo no rosto e a gente fecha os olhos e a gente vê aquela corzinha? Ai, não sei explicar. Não existe um filtro que traduz essa sensação, né? Ou existe, eu não sei. Mas enfim, vamos lá. Vamos ao tema. Deixa eu achar aqui a parte em que ele fala isso. Que todos são seus amigos. Achei. O livro Curso em Milagres, dando uma resumida, é um livro psicografado por Jesus Cristo. E ele tem lições que explicam como a gente pode chegar numa iluminação espiritual, né? Eu falo entre aspas porque tudo é tão... a verdade é tão abstrata que fica difícil de... Gente, meu colo tá muito sujo. Minha pele tá horrível, mas tudo bem, eu tô gravando. O quão é difícil a gente explicar coisas que são muito profundas com palavras, né? Porque as palavras queira ou não queira são muito limitadas. Mas é só uma parte da lição, a lição é um pouco maior que isso, mas eu quero ler esse trecho para me aprofundar mais. Não há nada a temer. Como o mundo me parece seguro, como o mundo me parecerá seguro quando eu puder vê-lo. Não se parecerá com nada do que imagino ver agora. Tudo e todos que eu vejo se inclinarão para mim para abençoar-me. Reconhecerei em cada um o meu mais caro amigo. O que poderia haver para temer em um mundo que eu perdoei e que perdoou a mim? Eu achei muito legal isso, porque o livro ele fala muito sobre o perdão. Eu acho que o principal sobre o livro é o perdão. E desde que eu comecei a estudar o livro, eu tenho tentado praticar o perdão. E é muito libertador você perdoar pessoas, circunstâncias, tudo. E essa lição, e também estudando o livro, através de curso, né? Fiz curso sobre o livro, porque é um livro bem profundo, assim. Eu entendi que, assim, eu entendi que a gente tem uma visão do mundo que ele é horrível. E a gente tem isso porque existe uma metáfora no curso que nós somos filhos de Deus, mas nós estamos acreditando nessa ilusão de que a gente não é filho de Deus, que a gente é um ser separado de Deus. E por isso a gente sofre, porque a gente acha que Deus vai nos castigar por a gente ter criado esse mundo à parte dele, mas a gente não criou, mas a gente acha que criou. E quando a gente pensa que criou esse mundo, surge o ego. E o ego, ele tá o tempo todo falando pra gente, olha, foge de Deus, porque quando ele te achar, ele vai te ferrar, ele vai te castigar, você tá fudido. E aí a gente foge de Deus, né? A gente tá se escondendo de Deus nesse mundo. Só que a gente mesmo fica se punindo, porque a gente sente muita culpa. E através da culpa a gente fica gerando situações em que a gente se pune, né? Em que a gente sofre. É uma merda, né? E por isso que o curso fala do perdão. Perdoe essa ilusão, porque afinal de contas ela nem aconteceu. Você ainda tá lá, perfeito, filho de Deus, na maior paz.
Não existe separação, somos todos um, somos todos os filhos de Deus. E por isso que ele fala do perdão, né? E por isso que ele fala, o mundo me parecerá seguro. Porque quando eu ver o mundo como ele realmente é, através dos olhos de Deus, quando eu enxergar a verdade, eu vou ver que, tipo, essa ilusão, essa punição que eu tô criando pra mim nunca existiu. Então, tipo, a verdade, ela é segura, sabe? E... essa parte do amigo, eu acho que é uma crença comum que a gente vai criando, principalmente conforme a gente vai crescendo, de que as pessoas vão nos sabotar em algum momento, que não dá pra confiar nas pessoas. Porque com certeza em algum momento o seu ego foi lá e criou um projeto pra você, em que você se ferrou com alguma pessoa, se decepcionou com alguma pessoa, que alguma pessoa foi sacana com você, te tratou mal, alguma situação negativa relacionada às pessoas, sabe? E aquilo fica guardado no nosso inconsciente coletivo também, né? E aí a gente vai passando por situações e a gente sempre tá com o pé atrás, a gente sempre tá com medo. A gente tá com medo de ser traído. Essa pessoa vai me enganar, essa pessoa vai passar a perna em mim, essa pessoa vai me sacanear, essa pessoa vai me roubar, essa pessoa vai... O caralho é quatro, sabe? E quando, na verdade, ele fala isso. Porque se a gente abre os olhos para a realidade e vê que o mundo, na verdade, é uma ilusão, e a gente percebe que nada disso, nada desse sofrimento que a gente acredita ser real é real, e que na verdade a realidade ela é segura, perfeita, amor, Deus, né? Tudo é bênção, né? Tudo e todos que eu vejo se inclinarão para mim para abençoar-me. E tipo, a gente precisa treinar a mente para ver que as coisas são muito boas. Tudo está me abençoando. Todos são meus amigos, todo mundo é meu amigo. E num nível mais profundo, todo mundo sou eu, porque não existe separação entre eu e você. Eu e você somos um único ser. E esse ser é o Filho de Deus, abençoado, seguro, feliz, perfeito, ainda está na casa do Senhor. E claro, tudo isso é uma metáfora. Há um tempo atrás, se eu falasse isso pra mim, que eu sou filho de Deus, eu ia achar que eu tô com papo de igreja, de evangélica, católica, whatever, com papo de igreja, mas eu não tô com papo de igreja, eu tô com papo de verdade, são só palavras que a gente usa pra definir. Deus pode ser qualquer coisa, não qualquer coisa, né, mas Deus é só uma palavra pra definir essa fonte criadora e essa força que nos mantém viva. Deus é a vida, Deus é isso, Deus é o amor. Mas quando a gente estuda um pouco e a gente entende, as palavras elas não são tão necessárias para definir essas coisas, porque quando a gente sabe, então não é preciso ficar explicando tanto, sabe? Então, é uma coisa que eu preciso praticar, de tipo assim, entender, cara, essa pessoa não tá querendo me sabotar, essa pessoa não tá querendo me sacanear, eu posso confiar nas pessoas. E eu comecei a perceber, principalmente, tipo, em relação de trabalho, a gente fica o tempo todo assim, não, esse cliente vai me ferrar. Esse cliente, não, ele não vai fechar comigo. Não, esse cliente aí vai me dar calote, sabe? Tipo, em tudo, é tudo assim, tipo, todas as relações são assim, no fundo. Consciente ou inconscientemente, a gente tá esperando que as pessoas nos sabotem. E o trabalho do livro é isso, é a gente perdoar as pessoas e ter nessa terra uma vida mais tranquila, sabe? Colocar nossa mente num lugar de paz. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. O livro se chama Um Curso em Milagres e eu estou lendo a parte de lições. E essa é a lição 60. É a parte 3 da lição 60, porque é uma revisão, tá? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Namastê.